Então, está no ar mais um novamente, um oferecimento da editora Ultimato, já que o Cotidianamente, a nossa live onde esse quadro aqui é produzido, é parceiro, né? Somos amigos Ultimato, tá aí na sua tela, olha que legal. Fazemos parte desse projeto tão legal e agradecemos demais a editora Ultimato pelo apoio aqui à nossa live. Bom, gente, nós estamos estudando o livro Engolidos pela Cultura Pop. Deixa eu tentar colocar isso na tela para você. Tá aqui o livro, olha ele aí. A capa bacana desse livro, super moderna, né? Steve Turner. E o que acontece é que na última live, que foi segunda-feira, né? O que aconteceu? É que nós colocamos o capítulo 2 em dia, né? Falamos sobre o capítulo 2. Está na sua tela o capítulo 2. Nós aprendemos o que é cultura, aprendemos o que a palavra significa, aprendemos que existe uma cultura alta, uma cultura baixa, entendemos que a cultura do povo é diferente da cultura de massa, que é a cultura popular, né? Entendemos isso também. E vimos que o Steve Turner traz categorias da cultura pop. Esse foi o capítulo 2, um tema assim abrangente, mas não muito bíblico. Né? A gente não falou da Bíblia e eu acho que alguns até ficam, mas que coisa, meu Deus do céu, está falando desses assuntos aí que não estão na Bíblia. Então, era uma conceituação, penso eu, importante para nós e a gente está lendo o livro, né, gente? E hoje nós entramos no capítulo 3. Conforme vamos bater esse papo hoje, você vai perceber que sim, cultura pop tem tudo a ver com a Bíblia. Inclusive, o tema, o título, melhor dizendo, do nosso capítulo de hoje é esse aí, ó. Encontrando a solução a alguns parâmetros bíblicos. Então agora, o Steve Turner, depois de nos explicar o que é cultura pop, ele entra na Bíblia. Que bacana, os crentes estão felizes agora, hein? Agora tem Bíblia, pronto. Então vamos lá, vamos começar conversando sobre isso e descrevendo a seguinte situação, indo em cima do livro, né? Nós temos problemas que são encontrados quando nós tentamos compreender a cultura pop de forma cristã. E quais são esses problemas? Primeiro, nós temos duas divisões no texto bíblico, Antigo Testamento, Novo Testamento. Antigo Testamento, muitos anos atrás, muitos séculos atrás, né? A chamada Bíblia judaica, que hoje faz parte da do nosso conteúdo bíblico com o nome de Antigo Testamento. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente encontra quem? Uma nação. Basicamente o maior tempo que nós temos no Antigo Testamento é a história de Israel. E Israel, ela vivia aquilo que nós chamamos de teocracia. A palavra theos do grego é a palavra Deus. Então era uma nação dirigida por Deus. Deus é que ditava tudo. As leis divinas, elas abrangiam aspectos religiosos, mas também abrangiam aspectos sociais, inclusive com aspectos morais. Não é? Como é que nós vamos lidar com situações de um assassinato, um roubo, problemas entre famílias, tudo isso está na lei. Era uma teocracia. E a cultura popular e a cultura religiosa era uma só. Então é bem difícil de nós percebermos isso quando olhamos de forma simplista. Você não vai encontrar cultura de forma simplista lá no Antigo Testamento. Outro aspecto que dificulta essa observação é que muito da cultura pop que nós produzimos e consumimos, ela se inicia a partir do invento da eletricidade. Quando a eletricidade chega até nós, ela contribui muito mesmo para que a produção de cultura pop aconteça, ok? Mesmo assim, não se engane, lá no Antigo Testamento tem muito de produção cultural. Vou te dar algumas dicas que, na verdade, é o Steve Turner que dá, né? Então vamos lá, cuidar do jardim e nomear os seres vivos. Isso é cultura. Gênesis 2.
cuidar da terra e fazer roupas, Gênesis 3. Construir cidades e tocar harpas e flautas, Gênesis 4. Construir barcos, Gênesis 6. Construir um altar, Gênesis 8. Plantar frutas e produzir vinho, Gênesis 9. Produzir tijolos, Gênesis 11, e produzir tendas, Gênesis 12. Então, olha aqui só no Gênesis nós temos já um monte de coisas que nos remetem à produção cultural. Mas existe algo mais profundo ainda do próprio Antigo Testamento, que é a construção do tabernáculo. A construção do tabernáculo é uma clara evidência de produção cultural. Eu quero ler com você Êxodo 31, versículo 1, onde nós encontramos a referência sobre o primeiro artista, a citação do primeiro artista no texto bíblico. Olha que incrível, gente. Êxodo 31, 1. Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Está na tua Bíblia isso aí, tá como está na minha. Para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Que incrível, gente! O texto bíblico do Antigo Testamento, onde, por um lado, nós temos uma certa dificuldade de observar produção cultural, nós encontramos uma citação como essa. Deus enchendo um homem, Bezalel, com o Espírito de Deus, com seu Espírito, para que ele produza arte. Olha que lindo, né? Então, diante disso, o Steve Turner sugere o seguinte: nós precisamos de enxergar que Deus gosta de beleza, de design, de harmonia, e é verdade. Por quê? Porque o tabernáculo é o produto de cultura pop na época do Antigo Testamento e Deus queria ser lembrado por isso. Você sabe que o tabernáculo tem uma importância muito grande para Israel, assim como mais à frente o templo. Eu não sei se o Steve Turner vai falar sobre isso, acho que sim, mas o templo é outra obra arquitetônica projetada, desejada por Deus, assim como o tabernáculo. E quando as nações vizinhas olhassem para o tabernáculo e o próprio povo de Israel, a intenção é que eles se lembrassem de Deus. Deus faz então, enche um homem com o seu espírito, vamos pensar nisso. Dá a ele e ao povo instruções para construir algo arquitetônico, cheio de beleza e de detalhes, para apresentar a si mesmo. Gente, isso é cultura. No Novo Testamento, o que acontece? Nós temos uma outra situação. Debaixo do comando dos romanos, lembrando que Israel estava debaixo do domínio do Império Romano, os judeus eles não tinham muito tempo para entretenimento, não, gente. A vinda desse povo era difícil. Trabalhavam e pagavam impostos, e é o que eles podiam fazer, não tinha muito mais o que fazer não, tá certo? Os músicos, dançarinos e contadores de história faziam parte das festas, era esse o espaço que eles tinham, o dia a dia das pessoas era muito atarefado e muito difícil. Mas nós não podemos deixar de lembrar que a cultura movia a comunidade sim, e fazia parte da rotina deles, ainda que dentro dessa realidade mais difícil. E aí o Steve Turner nos faz lembrar, por exemplo, uma citação em que Jesus apresenta uma parábola conhecidíssima. A gente chama ela de parábola do filho pródigo, eu particularmente gosto de chamar de parábola dos dois irmãos, a gente já teve essa conversa aqui, onde o que é que nós encontramos? Um filho pródigo, gastador, que volta e ele é recebido como? Com festa, com um anel de ouro, com roupas novas, toda a produção cultural está ali dentro dessa parábola e Jesus é que a apresenta. Então Steve Turner diz o seguinte, que a cultura, é parte da vida dos antigos, e em especial a música. Ela está nos casamentos, ela está nos velórios, ela está em tudo. E Jesus não escapa disso
ele está envolvido na cultura. Sim, o primeiro milagre de Jesus aconteceu em um casamento, produção do vinho é destacada, não é? Lá em João nós temos essa história. Mas o autor apresenta esse texto aqui, que é um texto bem interessante, Mateus 11:16. A que posso comparar esta geração? Jesus está respondendo, está omitindo o seu parecer sobre a incredulidade das pessoas ao seu redor. E aí ele diz, são como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. É claro que o primeiro olhar que a gente faz é um olhar interpretativo. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Ok, ele está denunciando a incredulidade do povo. Mas preste atenção no que ele usa. Qual é o conteúdo da fala de Jesus? É uma manifestação cultural. Tocar flauta, dançar ou não dançar, cantar. Isso é produção cultural. Os estudiosos dizem, e o próprio Steve Turner também usa essa expressão, que provavelmente Jesus está usando uma realidade do dia a dia das pessoas. E talvez até Jesus tenha brincado dessa maneira, participado de coisas desse tipo, ok? Mas vamos agora para uma outra pessoa relevante quando a gente pensa em Novo Testamento. Estamos pensando em cultura dentro do texto bíblico. Já vimos o Velho Testamento, estamos vendo agora o Novo Testamento. E não pode fugir da nossa perspectiva um dos mais expressivos colaboradores no conteúdo do Novo Testamento. De quem nós estamos falando, gente? De Paulo, é óbvio, Paulo e a cultura popular. O Steve Turner nos lembra o seguinte, que Paulo ele vive numa sociedade efervescente em cultura. Gente, o Império Romano é um dos mais fortes nesse aspecto. Ainda hoje, coisas da cultura romana chegam sobre nós, fazem parte da nossa vida e, em muitos aspectos, influenciaram o mundo todo. Existem obras arquitetônicas que estão lá até hoje. Os aquedutos de Roma, as estradas de Roma estão até hoje lá. Então, Paulo vive nessa sociedade. E as cidades por onde ele passou, tipo Éfeso, Roma, Corinto, Atenas, Filipo, ele destaca o seguinte, elas tinham lojas, elas tinham mercados, elas tinham piscinas públicas, elas tinham fóruns, elas tinham teatros, elas tinham arenas. A produção cultural dentro do Império Romano era muito grande em todas as regiões por onde ele estava espalhado. Bem, o autor destaca o seguinte, não existe da parte de Paulo menção sobre tais atividades. Paulo não é explícito. E o Steve Turner alega que essa falta de colocação de Paulo sobre esse assunto acontece primeiro porque ele era um missionário, professor e pastor. Ele não era um comentarista cultural. Paulo não se atém a esse movimento cultural ao seu redor porque ele imagina que o seu tempo deve ser usado de forma diferente. Né? De forma a enaltecer, espalhar e explicar o Evangelho de Jesus Cristo. Outra coisa é que muitos desses entretenimentos que Paulo tinha à sua volta eram brutais, né? Como, por exemplo, os gladiadores lá no Coliseu, e ali é verdade, gente, é histórico isso, né? Você sabe. E eles não eram brutais e não eram cristãos. Inclusive, alguns carregavam uma base de idolatria muito grande na sua realização. Ou seja, havia uma efervescência cultural, mas muito dela estava comprometida ou com violência ou com idolatria. Então, Paulo olhava aquilo e não ia trazer isso dentro do seu registro teológico. Apesar da falta de um direcionamento específico para esse assunto, nós não podemos desprezar que isso acontece. A produção cultural está lá. E que Paulo, inclusive, não toca em outros assuntos, que a gente até gostaria que ele tocasse. Poxa, mas Paulo não fala sobre cultura? Paulo não fala também sobre ética médica. Eu gostei dessa citação do Steve Turner. Por exemplo, Paulo não fala sobre o fato de nós hoje termos uma tecnologia que mantém gente viva. O que é que a Bíblia diz sobre isso?
Quem já viveu ou que está vivendo uma situação como essa sabe o quanto às vezes isso é perturbador, eu diria. Deixa essa pessoa vivendo de forma vegetativa, digamos assim, ou eu determino que o hospital desligue os aparelhos? Não tem nada sobre isso. Paulo não fala sobre isso. Paulo não fala também sobre eutanásia. Então, são coisas que não estão explícitas. E isso é importante, porque a Bíblia não é um livro de regras, lembra Steve Turner, ele está certo. A Bíblia não tem resposta explícita para tudo. O que acontece é que a Bíblia quer trazer a nós a cosmovisão divina. E quando eu tenho a cosmovisão divina, eu tenho resposta para tudo. Pode ter certeza. Ainda que não esteja explícito, eu tenho resposta, porque eu começo a enxergar a vida através das lentes do Evangelho, a ótica do Evangelho. Não é? E eu percebo, puxa, isso aqui é bom. Ah, isso aqui não é bom. Ah, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Então a ideia do autor é essa mesmo e ele está nesse aspecto correto, penso eu, concordo com ele. Bom, e aí ele apresenta então, indo para o final do nosso papo, a necessidade de nós respondermos algumas perguntas muito importantes. A primeira delas é: a cultura popular é algo bom? A partir da leitura do texto bíblico, a partir do conhecimento do Evangelho, eu posso dizer que a cultura é algo bom? E a razão dele fazer essa pergunta é que ele diz assim, ele está certo, também concordo. É impossível desenvolver uma abordagem cristã para a cultura popular se a gente chegar à conclusão de que ela é algo mal. Não, cultura popular não tem nada a ver com a gente, então não vamos estudar isso, não vamos nem tentar fazer uma abordagem cristã. Então ele parte dessa ideia de responder: cultura pop é bom? Bom, ele diz o seguinte: nós podemos dizer que uma das principais tarefas do ser humano é produzir cultura. A nossa necessidade básica de subsistência, por exemplo, para a gente viver, olha só que raciocínio interessante, a gente produz comida e bebida. Para produzir comida e bebida, que é o básico da existência, a gente tem que pensar em agricultura, a gente tem que pensar em culinária, a gente tem que pensar em restaurantes, a gente tem que pensar em jardinagem, a gente tem que pensar em receitas, a gente tem que pensar em lojas. Só para viver, só para a gente comer e beber, já há uma produção cultural. Sim, porque a agricultura é uma produção cultural. Culinária nem se fala, não é? Então, partindo desse princípio, a gente já começa a entender a importância da cultura popular e o fato de que ela está em nós. E aí ele traz um outro argumento. Como nós não queremos viver de forma básica, a gente não quer só comida, a gente já não quer só bebida, já diz o Titãs, né? Ele diz o seguinte: nós vamos para a olaria, porque a gente quer uma bacia melhor, uma panela melhor, a gente vai para a cerâmica, a gente vai para os trabalhos com vidro e a gente quer uma decoração na mesa. Ou seja, as refeições que poderiam ser só momentos de encher a pança de comida e resolver o problema da fome, não. Nós transformamos as refeições em celebrações, em festas, na celebração de amizades. Não é só um reabastecimento, não é? A gente faz disso um momento cultural. A nossa necessidade de proteger os nossos corpos, olha, estamos só no básico, nos leva à produção de roupas. E aí tem a moda. A nossa necessidade por abrigo gera o quê? Construções, arquitetura, planejamento de cidades, canalização, carpintaria. A nossa demanda por comunicação exige palavras, papel, caneta, tinta e mais à frente tecnologia. Para desenvolvermos a nossa cultura de maneira básica, para desenvolvermos a nossa vida de maneira básica, nós precisamos desenvolver cultura. A cultura está em nós, gente. Viver é produzir cultura, ainda que a gente não entenda isso e delegue isso para artistas, para fenômenos, gente que tem capacidade. Não, todo mundo produz cultura, isso está em nós. O jeito de vivermos
leva a gente à produção cultural. E ele diz, fechando o nosso conversa de hoje, que é bom se lembrar que Jesus trabalhou com madeira, que Paulo fez tendas, que Davi escreveu poesias e acrescento aqui tocou harpas. Meu amigo Zé Bruno diz que Davi tocava harpa com distorção em palheta, tipo guitarra, né? Brincadeira dele, é claro. E Noé construiu barco. Então, o que é que nós temos? Nós temos, eu acho que um caminho aqui para respondermos a pergunta que nós iniciamos fazendo já nessa live. A produção cultural, ou melhor, a cultura pop, ela é importante? Sim. A partir do que nós pensamos junto aqui, já dá para responder que sim. Mas essa conversa continua. Pode ter certeza, na próxima segunda-feira a gente volta a esse papo. Por quê? Porque sexta-feira tem folga, resgate ensaiando, ajustando detalhes. A gente não tem essa live aqui na sexta-feira, mas segunda-feira a gente volta a conversar sobre isso. Bora lá? Valeu, gente. Esse foi o nosso Novamente de hoje.